esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? Porque tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação.
os cravos vamos transformar-se, lembrando o que fizeram com o nome de Jesus, o marcado. Aqui, o centro, o símbolo de Cristo. A, Z, letra grega, alfa, ômega. A letra A é a primeira do alfabeto, correspondendo em português. A letra alfa é a primeira do alfabeto grego. A letra Z é a última. Alfa e ômega é a última do alfabeto grego. Então, vamos dizer, Cristo, começo e fim, princípio de todas as coisas, que nos abençoa no ano novo, 2015. E é pela força do ressuscitado que nós estamos aqui. Os filhos da terra, o trigo e a luta, para perpetuar a presença do ressuscitado em nosso meio. Por isso, então, a celebração deste terceiro domingo vai mostrar para nós que precisamos ser testemunhas de Cristo. Olhando para a primeira leitura, não por um finalzinho, vocês vão acompanhar comigo. Virando a página 2, não precisa. Quando fala que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e disso somos testemunhas. Será que a gente testemunha a presença de Cristo aonde a gente se encontra? Na maioria das vezes, porque as coisas que falamos, aquilo que fazemos, até Deus duvida. Acredito que você é capaz de fazer isso. Então, a primeira leitura nos dá uma pista para sermos testemunhas, não iguais. A pista aqui é o que aparece. Fala assim: arrependemos e convertemos. É necessário tudo isso para a gente compreender a ação do ressuscitado em nossa vida. Caso contrário, nós vamos fazer de contas que acreditamos, nós vamos fazer de contas que somos homens e mulheres de comunhão, de Bíblia, mas cada um salvando a sua pátria. Cada um para si, Deus para todos. Então, este terceiro domingo é um convite que a igreja nos faz para fazer a nossa experiência pessoal com Cristo ressuscitado. Experiência pessoal. É como uma conta que a gente faz. Eu vou lá no supermercado tal, gasto R$1.000. Aí eu digo assim: olha, Deus, você é gente tão boa, eu tenho pedido para você. Deixei uma conta lá para você, viu? É assim que a gente faz. Então, você assumiu você culpa. É assim que não. Então, é a partir daí, é cada um que dá a sua resposta, consciente, livre e responsável, para a gente se perceber daquilo que a gente acredita ou não acredita. Aí, olhando mais para frente, nós vamos ver o Evangelho. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, contando para as pessoas de que a maldade foi capaz,
sangue, o justo, a tudo aí. E ao mesmo tempo, Lucas justifica, fala assim: eu sei que vocês fizeram tudo isso por ignorância. Olha, muitas vezes a ignorância nos leva a afastar até de Deus. Quando a ignorância nos leva a afastar até de Deus, é necessário conversar arrependimento. E aí, então, Lucas escreve também o Evangelho que traz o seu nome. Se ele escreve o Evangelho que traz o seu nome, ele mostra que o ressuscitado não tem mais esse corpo que nós temos. Cadeira, carne, unha, tudo isso, pobre, velho. O ressuscitado não tem mais nada disso. Não precisa dessa corporalidade. Isso vai passar quando a gente morrer, se Deus quiser. Então, o ressuscitado se apresenta ali na comunidade. E os discípulos que fizeram a experiência de Jesus, o caminho de Emaús, contaram para os outros: vimos o Senhor, mas ficaram assim em dúvida. Jesus então aparece muito deles e começa a provocar-os: escuta, vocês estão ainda com dúvida? Sou eu mesmo. Vejam minhas mãos, vejam meus pés. Mas fiquem lá, pensando em ser fantasma. Você já viu um fantasma? Não, nem eu. Fantasma o que é? O fantasma está passando aí, tirando o sono de muita gente. O fantasma da violência, o fantasma da fome, o fantasma. Então, o fantasma é fruto da imaginação. Se é fruto da imaginação, a fantasia é o outro. Quanto mais a gente imagina, mais descobre, mais vai. Fantástico. Então, Jesus falou para eles: vocês estão pensando nisso? Fantasma não tem carne, não tem ossos, como eu fui, mas por que Lucas fala isso? O que foi? Lucas está escrevendo para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E nem tampouco o conheceram. Ele está escrevendo bem depois de 30 anos, 40 anos. Vocês são bons de memória? O que o Evangelho devia passar? Então, o que eu quero dizer? Se uma coisa que se passou a semana passada a gente não lembra, imagina 20 anos a 30 anos. Não podemos confiar na memória. O dia que é hoje mesmo, hoje é sexta-feira, e hoje é domingo. Assim a gente não. Então, para não perder, Lucas escreveu no papel, botando no papel para as pessoas conhecerem as coisas. Lucas estava ensinando os gregos que estavam abraçando o judaísmo, o cristianismo. E aí, então, ele vai dizer: olha, aquele homem Jesus que vocês mataram por ignorância, mas também por maldade, justo e santo, ele está vivo. E para dizer que ele estava vivo, não era fruto da fantasia Sebastião. Ele pergunta assim: escuta, vocês têm alguma coisa para comer? Mas ressuscitado próprio velho. Só nós que podemos e devemos, às vezes comemos demais, bebemos demais, e passamos depois dos apegos.
aos pastores. Então, o fruto, o evangelista diz assim, que deram um pedaço de peixe. O outro texto paralelo com Deus vai falar que era para ele um pedaço de pão, o favo de mel, o favo de mel, o favo de mel. Vai dizer na Bíblia, e todo fruto ele comeu com Deus. Vai dizer assim, aquele Cristo que ressuscitou já faz 20 anos, 30 anos, continua vivo na nossa vida, por isso a gente está vivo. A gente não está aqui para colocar Deus, ou para agradecer a Deus pelos 30 anos de vida que você tem, ou para esse ano de ouro, mas nós estamos aqui por causa do ressuscitado, que vai nos ajudar a crescer na fé, na esperança, no amor, para ser testemunhas dele, na casa, no trabalho, na Bíblia, levando a todos essa mensagem, essa presença, como a luz. Então, esse é o segredo desse terceiro livro. E aí, o evangelista faz uma conclusão bonita. Qual é a conclusão que o evangelista faz? Só um livro bonito, fala. Ele cai no arrependimento, mas o que ele diz? Vós, vamos lá, Sheila, vós sereis, vamos lá, gente, vós sereis, de novo, vós sereis, olha o exemplo que nós somos de Cristo, em nossa fé. A gente está aqui reunido em comunidade, que a nossa fé é viva e todos vêm aqui para louvar e agradecer. O Pedro tem aqui isso, nunca tem tempo, nunca pode ouvir, nunca creio no ressuscitado, é para ter viva a nossa fé na igreja.